Salmos 42 para nossa reflexão. Essa é a Bíblia apologética, é a defesa da fé. Confiando na graça do meu Salvador, se Cristo comigo vai, eu irei. Olá, querido em Cristo, que a graça de Deus seja contigo. Parece até anacronismo quando nós afirmamos que o Salmos 42 transmite uma mensagem que tem aplicabilidade a todos os períodos da história, a todas as culturas, a todas as épocas. Um texto que foi escrito mais de 2000 anos antes de Cristo ter validade hoje, isso parece anacronismo. Mas por tratar de escritura sagrada, merece toda credibilidade, porque nós cremos na inerrância histórica da Bíblia. É isso, cremos na sua inerrância histórica. E alguns leitores do Salmos 42 atribuem a sua autoria a Asaf. E Asaf foi descendente de Levi. E por hereditariedade ele era levita no templo de Salomão. Outros atribuem a sua autoria aos filhos de Corá. Corá foi bisneto de Levi, contemporâneo de Moisés e Araão. Corá teve 3 filhos. Foi, Cavalcante? Foi 3 filhos. Você lembra quais são? Foi Azi, Eucana e Abiasaf. E alguns atribuem a autoria do Salmo 42 a um dos filhos de Corá. Outros já dizem que foi Davi. Mas a questão peculiar é que o fundo histórico do Salmo 42 diz que o autor estava exilado, distante geograficamente do templo de Jerusalém. E ali ele contempla um animal frágil, impotente e vulnerável ao ataque dos predadores. Ele contempla uma corça. E esta corça estava junto a um ribeiro de águas, tentando matar a sua sede. E ele olhou para aquela corça e inspirou na fragilidade daquela corça, na vulnerabilidade daquela corça, na sede daquela corça. Aí ele disse: assim como esta corça suspira pelas correntes de água, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Ele se inspira na alegoria da corça para exteriorizar, para verbalizar o mais profundo desejo da sua alma, que é sede de Deus. A corça suspirava, a corça tinha sede. 2 coisas que são fundamentais para a existência humana, que é o ar e sede. Ar e sede. Aí ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Ele não fala de sede de poder, sede de fama, sede de sucesso, sede de desenvolver grandes empreendimentos. Não, é sede de Deus. A alma humana está sedenta, porque o homem tem buscado matar a sede espiritual no sucesso, no dinheiro, na fama, nos grandes empreendimentos, e consequentemente a alma permanece sedenta de Deus. E alma sedenta
ela é existencialmente vazia. É alma sem razão de ser. Existe um Deus deste mundo, e este Deus, a Bíblia o chama de Mamon. E a palavra Mamon, em hebraico, quer dizer dinheiro. E o Deus deste século, o Deus que cegou o entendimento de muitos, para que não vejam resplandecer a luz do Evangelho, este Deus, ele exerce um poder de assédio, de sedução muito grande, e os homens têm sucumbido ao assédio, à sedução do Deus Mamon. E, consequentemente, a alma permanece sedenta, a alma tem sede espiritual. Sede espiritual. Aí Davi diz aqui, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O texto aqui pressupõe, ou diz implicitamente, que o autor aqui, provavelmente Davi, ele, a princípio, ele não estava bebendo água na fonte correta, porque ele estava com sede. E quem está com sede, obviamente, não está bebendo água. Quando ele se inspira ali na alegoria da corça, é que ele faz uma constatação. A minha alma tem sede, mas é sede de Deus, do Deus vivo. E aqui no versículo 3, Davi ele é de uma genialidade, de uma maturidade sem precedentes. Ele usa aqui uma figura de retórica, ele usa aqui uma hipérbole, uma expressão hiperbólica, para tentar explicar o estado, a intensidade da angústia existencial. Ele diz, as minhas lágrimas servem de alimento de dia e de noite. Em seguida ele diz, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Neste momento aqui tão difícil, em que a vida de Davi se transformou num funeral psicológico, numa lacuna existencial. De noite ele chorava, de dia também ele chorava, e as suas lágrimas caíam. E as suas lágrimas serviam de alimento. É evidente que a expressão aqui é uma expressão metafórica. As lágrimas metaforicamente serviam de alimento para Davi. E neste momento tão difícil de sua vida, onde ele esperava uma palavra de fé, de otimismo, de esperança, para aliviar a sua angústia existencial, veio alguém movido por um sentimento espúrio e faz uma pergunta capciosa, a mais capciosa de todas as perguntas maldosas. Onde está o teu Deus? Tu não é crente? Cadê o teu Deus que permite que tu passas por uma situação tão difícil? Querido, talvez você já tenha passado por uma situação semelhante a esta, né? Um momento de crise conjugal, de crise financeira, né? Um momento de abatimento da alma. Quando você esperava um amigo com uma palavra amiga, com uma palavra de otimismo, de esperança, aí vem alguém com essa pergunta. Cadê, rapaz? Você não é crente? Cadê o teu Deus que permite que você passe por uma situação dessa? Davi aqui, ele não sucumbiu às influências dessas pessoas, não. Ele não desenvolveu aqui ideias ateístas e nem agnósticas. Ele não blasfemou. Ele não duvidou da presença de Deus na sua vida, não. Ele desenvolveu aqui habilidades para lidar com o sentimento de dor, sem perder a comunhão com Deus. Ele desenvolve aqui habilidades de equilíbrio emocional, de leveza existencial, de tranquilidade espiritual. Ele traz à tona, ele traz à memória o culto lá no templo de Jerusalém, no templo de Salomão, o culto coletivo. Quando uma multidão ia ao templo cultuar a Deus. Ele diz aqui no versículo 4, contudo, lembro disto e a minha alma derrama, pois eu ia, é uma lembrança que ele está trazendo. Eu ia com a multidão à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e a multidão festejava a Deus.
No versículo 5, Davi é também de uma genialidade tremenda. Ele desenvolve uma experiência de autoterapia. Ele dá uma de terapeuta da sua própria alma. Da sua própria alma. Ele mergulha na sua interioridade e tenta confrontar a angústia da sua alma com uma série de perguntas. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Existe uma técnica de discurso, né? Uma técnica muito antiga, uma técnica clássica, chamada de solilóquio. O solilóquio é semelhante ao monólogo, é o que fala só. Só que o solilóquio aqui, ele fala consigo mesmo, mas como se estivesse falando com um interlocutor calado, com alguém calado. Então ele fala com sua própria alma e imagina um interlocutor diante dele, só que um interlocutor sem falar nada. Entende? Aí ele pergunta, por que tu estás abatido, ó minha alma? Por que este abatimento? Por que essa perturbabilidade? Por que essa inquietude, ó minha alma? Espera em Deus. Observa que depois que ele faz os questionamentos, aí agora ele apresenta a solução para a angústia da alma. Espera em Deus. Há uma esperança, há um socorro, há um refúgio, há um ajudador. Então por que te abates tanto? Há uma esperança, portanto espera em Deus. Nada justifica esta auto-vitimização, esta auto-piedade, esse auto-desprezo, essa auto-rejeição. Por que esta inquietude, ó minha alma? Espera em Deus. E depois que Davi apresenta a solução para a perturbabilidade da alma, para a inquietude da alma, ele diz, porque ainda eu o louvarei. Essa expressão, ainda o louvarei, ela traz uma denotação de esgotamento de forças. As forças se esgotaram, mas ainda existe fôlego de vida. Portanto, a oração não cessou. A comunhão com Deus não acabou. Ainda o louvarei. Na fraqueza, eu o louvo. Ele diz aqui no versículo 6, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Ele já não questionou mais a própria alma, ele questiona o próprio Deus aqui, olha, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. No versículo 8, ele já diz, contudo o Senhor manda sempre a sua bondade e a sua misericórdia. Ou seja, em nenhum momento Deus me abandonou. A todo momento os meus seguidores eram a sua bondade e a sua misericórdia. E ele também aqui confessa a sua fidelidade para com Deus. Ele diz, olha, de dia e de noite canção a Deus estava sempre nos meus lábios. E oração ao Deus da minha vida. No versículo 9, Davi apresenta um princípio que é norteador da vida cristã. Esse princípio é a essência da fé. Ele diz, olha, direi a Deus, tu és a minha rocha. Rocha, aqui é a metáfora de fortaleza, né, de socorro, de refúgio, de ajudador. Então tu és o meu socorro, tu és o meu ajudador, tu és a minha rocha. Esta certeza de que Deus é a sua rocha, esta certeza é que não deixa você naufragar nas tempestades da vida. É esta certeza de que Deus é a sua rocha que não deixa você desfalecer, sucumbir às influências do mamon, que é o Deus deste século, que cegou o entendimento do mundo para que não veja resplandecer a luz do Evangelho. Depois que faz essa declaração de fé, tu és a minha rocha, Davi diz, por que esquecer-te de mim, ó Deus?
Por que eu ando tão angustiado por causa da opressão dos meus amigos? Davi aqui não estava sendo ateu, nem agnóstico, nem cético. Não, ele estava questionando os paradoxos da vida cristã. Coisas que fugiam ao seu entendimento. Coisas que fogem os limites do entendimento humano. Por exemplo, ele era um homem temente a Deus. E por que Deus permitia que ele passasse por uma situação tão deprimente? Por quê? Em seguida ele fala, e por que, ó Deus, eu ando tão angustiado por causa dos meus inimigos? Por que, ó Deus? Que ele queria uma explicação convincente e racional para os paradoxos da vida cristã. Ele não estava aqui defendendo ideias ateístas e nem agnósticas. E aqui no versículo 11, ele repete, porque está abatida a alma minha, espera em Deus. Pois ainda o louvarei na presença da tua salvação. Então você observa que os Salmos aqui 42, ele é tremendo. De uma forma didática e poética, ele ensina que Deus deve ser a sede da nossa alma. E que a gente deve matar a nossa sede em Deus, não em fontes humanas. Ele nos ensina que Deus deve ser o conteúdo das nossas aspirações, que nós possamos fazer nossas as palavras de Davi, assim como esta corça suspira pelas correntes de água, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma, a nossa alma tem sede do Deus vivo.